Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. O meu nome é Yasmin Souza e aqui nesse canal eu conto pra você todas as minhas histórias de viagens, meus perrengues de viagens, meus amores de viagens e muito mais. Então, pega a pipoca que hoje a história é babadeira e vai ter parte 1 e parte 2 pra você acompanhar. Finalmente eu vim aqui contar pra vocês sobre o meu último intercâmbio agora em 2022 para a Flórida, nos Estados Unidos. E se você ainda não sabe o motivo de eu ter ido, de eu ter largado tudo aqui no Brasil, quando as coisas pareciam estar bem, e ter ido para esse intercâmbio, assim, às pressas, eu vou deixar aqui no card para você poder clicar e assistir. Mas se você já assistiu, já tá por dentro de tudo, vamos lá para a história. Bom, como eu comentei para vocês, eu tava assim numa vibe que eu precisava conhecer pessoas novas, que eu queria fazer alguma coisa assim fora da minha rotina e conhecer gente, experiências novas, novos desafios, sair um pouco da minha zona de conforto. E a Flórida surgiu assim, na verdade, pela minha mãe, porque ela tem uma amiga que mora lá. Elas se conhecem já tem um tempo. E essa amiga, ela tem uma filha que é mais ou menos da minha idade. Eu acho que a gente é exatamente a mesma idade. E essa filha dela morava lá junto com ela. Ambas brasileiras, já estavam lá, já moram lá tem um tempo. E aí, conversando com a minha mãe, ela comentou dessa amiga, que a gente poderia entrar em contato com ela para ver se eu fosse para lá, se ela, assim, me mostraria, né, um pouco de como que é, os lugares para visitar, meio que a minha guia ali em Orlando. E ela, nossa, ela foi uma querida até hoje. Eu só tenho a agradecer a ela e a família dela, porque fizeram muito por mim nesse intercâmbio. Porque você sabe, né, quando você vai fazer um intercâmbio, por mais que seja de estudo ou idioma, inglês, alguma coisa, você chega no país, você não conhece ninguém. Então, eu meio tava borocochô, né? Eu tava bem chateada. E eu precisava estar rodeada de pessoas, mas não pessoas aqui do Brasil, porque eu precisava respirar novos ares, eu precisava conhecer novas pessoas. Então, eu queria meio que elas me conhecessem a Yasmin do zero, e não a Yasmin que já conhecem há muito tempo. E aí, dando a opinião deles, o que eles acham sobre o que aconteceu. Eu queria pessoas que me conhecessem, que eu vou contar a minha história, o que aconteceu, mas aí a pessoa vai tipo, nossa, mas que bom que você tá aqui, passou e vamos que vamos. Então, era isso que eu queria e foi isso que eu consegui. Então, eu fui pra Flórida, embarquei no dia 29 de maio de 2022. E foi loucura. Essa amiga da minha mãe, então, né, depois que a gente entrou em contato com ela e falou tudo, eu perguntei, né, onde que ela morava, lá em Orlando, porque eu sei que Orlando são separados algumas áreas. Então, Orlando tá aqui, mas tem muitas ramificações de cidades boas e que ela morava em uma dessas. Então, falando com ela, ela disse, olha, eu tô esperando um neném, e realmente ela tava grávida. E se você quiser, você pode vir pra cá, você pode ficar na minha casa por uns dias, mas eu meio que não tô tendo muita coisa pra fazer, porque eu vou pra consulta e ela tava com um soluço bem, assim, forte, então ela basicamente não conseguia falar nada, porque o refluxo tava muito atacado por conta da gravidez. A filha dela também trabalhava durante a semana, né, então a gente podia só sair final de semana, e ela falou, olha, se você quiser, você pode passar uns dias aqui na minha casa, eu não me importo, mas eu acho que pra você vai ser melhor ficar mais ali pro centro de Orlando, pra conhecer mais pessoas, pra conseguir ir nos parques, pra conseguir se locomover melhor sem carro também, porque anotem aí, a Flórida você precisa de carro pra quase tudo, e se você ainda tá mais afastado, as coisas ficam mais difíceis. Então foi ótimo o que ela falou, de eu alugar um lugar pra ficar lá pro centro, e aí quando eu quisesse visitá-la ou alguma coisa, ela me buscava, a gente passava a tarde na casa dela, e eu achei isso maravilhoso. Então eu sabia que eu ia ter uma pessoa lá que eu conhecia, era só o que eu precisava, uma pessoa da minha idade pra gente poder sair, dar rolê, era o que eu precisava, e aí do resto eu corri atrás, porque a gente sabe que intercâmbio, quase que 95% é a gente com a gente mesmo. Então, tinha que dar uma rebolada ali e começar a procurar lugares pra alugar, porque tava bem próximo, assim, já da data de embarque. Uma vez que eu já tinha visto, era só comprar a passagem, embarcar e sucesso. Então, eu fui procurar um lugar pra eu poder alugar um Airbnb, um hotel. Eu tava avaliando qual era a melhor opção, pensando que eu ia estar sozinha e eu não queria ter um gasto muito alto com aluguel. Eu sei que é bem difícil, mas, né, eu queria tentar uma sorte aí.
E aí, no meio dessas buscas, eu acabei encontrando uma menina, na verdade, ela me encontrou, ela me mandou uma mensagem. Oi, eu vi que você tá procurando um lugar pra alugar e eu também tô procurando. Se você quiser, talvez a gente pode ficar juntas e tudo mais. Só que acabou que não deu certo, porque ela embarcava umas 3, quase um mês antes do que eu, e eu embarcava um mês depois dela. E aonde ela queria pegar não era no centro, e eu queria muito no centro, porque as pessoas estavam me falando que não era bom ficar muito longe, e ela tava assim, bem, bem, bem longe. E acabou que no fim nós ficamos amigas. Eu não vou falar o nome dela verdadeiro aqui pra preservar, mas vamos falar que ela chama, sei lá, fulana de tal. Não, vamos dar um nome, vai. Vou dar um nome fictício dela de Rihanna, tá? Então ela vai ser a Rihanna. Ela vai ser a Rihanna. E aí que a Rihanna e eu, nós ficamos muito amigas, antes mesmo de começar o intercâmbio, antes mesmo de sair aqui do Brasil, porque ela era mais nova do que eu. Então ela tinha 18 anos, nunca tinha feito nenhum intercâmbio, ia ser o primeiro intercâmbio dela, assim, sozinha, na cara e na coragem. E eu, em contrapartida, eu tava com 22 anos, já tinha feito alguns intercâmbios, então assim, a casca já tava grossa, né? E então eu me senti meio que a irmã mais velha dela, lá de Orlando, e mais uma vez, eu queria conhecer pessoas, então eu sabia que ela lá ia ser minha amiga, e também a filha da amiga da minha mãe, que já eram duas pessoas com a idade parecida, a vibe meio parecida, então eu tava bem feliz e bem animada, e chegou o dia do meu embarque. O dia que eu cheguei de noite, porque, assim, eu fiz um voo com acho que eu fiz um voo bem longo, com 2 paradas, e eu tava exausta, eu tava bem cansada, cansada mesmo. Minha mala tava pesada, eu tava levando alguns presentes, algumas coisas, comidinhas que podiam entrar, sabe? Eu peguei o telefone da Rihanna e aí falei, olha, amanhã eu vou no shopping comprar um chip de telefone pra mim, porque eu preciso tanto fazer ligação quanto usar a internet. Eu não liguei a internet do Brasil porque não compensa, e também não comprei um chip de lá pra cá, porque eu já quero um número aqui americano pra poder usar. E aí ela falou, não, claro, pode ser, a gente se encontra nesse shopping aqui, e aí a gente aproveita pra se conhecer pessoalmente, dá uma volta, pega um Starbucks, alguma coisa assim. Eu falei, ótimo, já tenho rolê, mal cheguei, já vou fazer alguma coisa, uhul. E já comecei a me sentir, assim, super animada. O meu quarto era uma graça, a casa que eu aluguei era uma graça, e tava muito feliz, eu tava muito realizada, mais uma viagem, sabe? Você já sente a atmosfera, assim, você desce do aeroporto, você começa a ir naquelas rodovias, você começa já a falar, putz, olha como é diferente, olha os carros aqui, olha, sei lá, a água. Pode ser ruim, pode ser bom, mas você já começa a sentir uma diferença e você já sai da sua rotina. Então você começa meio que, modo viajante ativado. Boa noite, meninas. Tudo bom com vocês? Agora acabei de arrumar o meu closet e o meu quarto. Deixa eu fazer um tour. Então, aqui é o meu closet. Tem algumas coisas aqui da moça que eu não vou mexer. Aquela minha mala, comprei água. Já separei assim mais ou menos desse jeito, porque eu ainda não tenho cabide. Mas também nem sei se eu quero pendurar minhas coisas. No máximo, os vestidos. Mas aqui é meu closet. Aqui é meu quarto. Já coloquei minha fronha, produtinhos que eu tenho que levar pras meninas. Minha cabeceira. Bem grande. E esse é o meu banheiro. Comigo ainda sem tomar banho. Aqui, os meus produtos já tá aqui. Minha banheira. Chuveiro. Aqui é de lavar roupa. Então aí que chegou o outro dia, né, desfiz as minhas coisas, tomei um belo de um banho, e aí no outro dia eu já tive que alugar um carro. Como eu disse, a Flórida não dá pra ficar sem carro. O primeiro impacto eu já tive, falei assim, caraca, eu achei que ia ter um ônibus, um metrô, alguma coisa assim, porque é uma cidade enorme, e não tinha. Então eu tinha que fazer as coisas de carro, e a Rihanna não dirigia, porque ela tinha acabado de fazer a maioridade no Brasil, e não deu tempo dela tirar a habilitação dela antes dela embarcar para esse intercâmbio. E aí, nisso, eu liguei pra Rihanna e falei assim, olha, tô a caminho do shopping e a gente se encontra na frente do quiosque, sei lá, da Victoria's Secret. E foi isso que a gente fez, cheguei no shopping, liguei pra ela, falei, olha, eu tô com essa roupa e tal. Ela, eu tô aqui perto de algumas coisas de música. E assim, foi instantâneo, a gente se conectou, foi muito legal.
Ela era bem mais menininha do que eu imaginava. E assim, depois disso, a gente ficou super amigas e, assim, amicíssimas. E eu sentia que ela tava um pouco afobada ainda, um pouco perdida. Ela já tinha chego bastante tempo antes de mim. E tava falando que não tava gostando da casa que ela tinha alugado, que realmente era muito longe, ela não conseguia fazer nada. E ela tava gastando muito com Uber por conta de não dirigir. E aí eu pensei assim, poxa, não custa nada eu chamar ela pra vir morar comigo, né, na onde eu tô alugando, a gente coloca ali pra 2 pessoas, pra não ter problema de contrato. Mas eu dirijo, eu não me importo de se ela precisar de alguma coisa ou outra, eu dirijo pra ela, a gente até pode rachar o valor do carro, o que ia ser excelente. E foi isso que a gente fez. Então, no mesmo dia, ela já foi lá pra casa que ela tava alugando, avisou a pessoa que ela já não ia ficar mais e que ela não ia estender, né, prolongar a estadia dela, que ela já ia cancelar tipo 24 horas depois, e porque tinha uma taxinha lá que tinha que pagar e tudo mais. E aí eu ajudei ela com a mudança dela para onde eu estava morando, que podia ser 2 pessoas. Mas na onde eu estava morando, começou a ter problema da pessoa querer aumentar muito mais o valor, agora que estavam com 2 pessoas, sendo que eu já tinha falado, olha, qual que é o valor que fica para 2 pessoas? Aí fala X, aí depois ele, não quer saber? Pode ser X, 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 Y? Eu falei, não pode, né? Se você falou que era X, por que agora é X, 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 Y? Então, a gente começou a procurar por outros lugares para alugar juntas. E nisso veio a nossa primeira mudança. Em menos de uma semana quase de Estados Unidos para mim e um mês e pouquinho para ela já de Estados Unidos. Então estávamos morando juntas e eu conheci uma outra menina que fez um programa que você pode trabalhar lá na Disney. Eu conheci ela por alguns grupos de pessoas que viajam e tudo mais. E a gente marcou de se encontrar. O nome dela vai ser Ariana Grande. Então, eu fui me encontrar com a Ariana. E aí, quando a gente se encontrou também, foi uma vibe muito boa. Ela já era da minha idade, então já tava mais cascuda. Trabalhava na Disney, sabe? Então, tinha acabado de terminar o programa dela da Disney. E ela ia continuar ficando lá em Orlando para aplicar como estudante. E assim, foi muito, muito, muito boa a nossa conexão. E depois de um tempo, eu apresentei a Rihanna para a Ariana Grande e viramos um grupo ali, a Luluzinhas, as 3 super poderosas. E também eu, às vezes, me encontrava filha da amiga da minha mãe, porque, como eu falei, a gente morava mais distante, a mãe dela estava grávida, então ela requeria mais atenção. Mas quem me buscou no aeroporto no dia que eu cheguei foi essa amiga da minha mãe, e até esqueci de mencionar, mas ela me levou no Walmart pra fazer minha primeira compra, comprar água, comprar papel higiênico, comprar essas coisas, ela e o marido. E depois já me deixaram na minha casa, o que foi sensacional, porque, como eu disse, você chega cheia de mala, você chega cansada, e essa recepção calorosa foi muito boa. E é isso que eu quero trazer pra vocês, sabe? Eles são brasileiros que moram lá fora. E do vídeo que eu falei dos Estados Unidos, que algumas pessoas puxam o tapete das outras, não dá pra generalizar. Exatamente porque essas pessoas me ajudaram e eu sou eternamente grata por eles. E eles são brasileiros, então assim, varia de casos em casos. Mas eu vim aqui trazer um caso positivo pra também não falar só coisa ruim, né? Então, basicamente, aí cheguei em maio, e em maio eu já conheceu bastante coisa. Em maio, eu fui conhecer a Disney Springs pela primeira vez. Pra você que não conhece, a Disney Springs, ela é como se fosse uma parte só Disney, assim, mas que você não precisa pagar ingresso, porque não é um parque da Disney, é um centro comercial de coisas da Disney. Então você pode comprar tiara, você pode comprar chaveiro, você pode tirar foto com o Buzz Lightyear, você pode ver a fábrica da Lego. Então, assim, é muito gostoso lá, é muito, muito bom. Super legal, nós fomos lá com a Rihanna e a Ariana Grande, então eu tava muito feliz, porque era a minha primeira, assim, uau, eu tô na Disney. Caraca, eu vim pra Flórida, eu vim pra Orlando, mas nunca passou na minha cabeça que eu ia arrepiar quando eu vi essas coisas da Disney, porque nunca foi um sonho pra mim. A Disney, ok, é um sonho pra muita gente, mas pra mim nunca foi um sonho. E aí, na hora que eu pisei lá, eu falei, cara, é um sonho sim. Eu para de ser hipócrita, você queria estar aqui desde pequenininha. Mas às vezes a gente coloca esse sonho lá pro fundo pra meio que não criar expectativas. A gente acha que nunca vai chegar a nossa hora, mas chegou.
Então, maio foi um mês, assim, bem legal. Eu conheci também algumas meninas do programa de au pair, que eram au pair lá na Flórida, e nós saímos no Dia das Mães, nós alugamos um carro e fomos pra praia de Ana Maria Beach. E foi um dia muito agradável, pegamos uma praia maravilhosa, um sol de torrar mesmo, e a praia ficava mais ou menos umas 3 horas de onde a gente morava. E eu pude conhecer as meninas, a gente foi conversando, apresentei a Rihanna e a Ariana Grande pras meninas. Então, assim, foi muito legal, foi muito gostoso. E foi o primeiro dia das mães que eu não fiquei meio bolada, meio mexida. E também em maio fui na minha primeira festa brasileira que teve lá e eu conheci a Simone e Simaria. Sim, a gente até brinca que depois que a gente conheceu elas se separaram. Que não foi muito bom o que a gente fez com elas. Mas esse dia foi hilário, eu vou contar essa história agora. A Ariana, ela é apaixonada por cantor sertanejo de qualquer homem, mulher, criança. Ela é apaixonada por sertanejo. Ela é assim, aquelas tiete de sertanejo mesmo. No Brasil, todos os shows que tinha, ela ia, dava um jeito de tirar foto, camarote e tudo mais. Então, quando ela soube que ia ter a Simone e Simaria nessa festa brasileira, ela falou: vocês têm que ir comigo. A gente tem que ir e vamos, pelo amor de Deus. Então, como o ingresso era gratuito, a gente entrou, foi nessa festa, nós estávamos em 3 pessoas, eu, a Ariana e mais uma colega que a gente fez. E aí que foi muito 10, muito 10. E aí ela falou assim, gente, eu preciso tirar foto com elas. E vocês vão ver o porquê que o meu apelido é Maria, acho que é, como fala? Chicletinha de sertanejo, alguma coisa assim que era o apelido dela. E eu falei assim, tá bom, né? O que essa louca vai fazer? Tava eu e a colega lá, né, brincando, dançando, não sei o que lá. Tava tendo umas músicas brasileiras bem legais, bastante barraquinha de comida brasileira, bebida brasileira e tudo mais. Tinha acabado de sair do Brasil, não tava com tanta saudade, mas comi mesmo assim. Gente, na hora que começou o show da Simone e Simaria, eu me olho no palco assim, quem tá lá? Gente, simplesmente ela estava lá no palco praticamente assistindo o show delas. E a gente tava na parte de baixo lá, a gente tava próximo, mas não tava tão perto que nem ela. E aí eu filmei e falei, caraca, nossa, que... Só que depois que eles cantaram, tipo, umas 3 músicas, começou uma chuva, uma chuva, uma chuva. Outra coisa da Flórida, lá tem as piores chuvas que eu já vi na minha vida, que dá medo, medo. Sim, não é chuva, gente. Não sei que nome que eu vou dar pra esse fenômeno, mas não é chuva, é muito forte, é muito... é caótico. E aí que, quando começou essa chuva, eu fiquei muito preocupada, porque nós estávamos juntas, mas aquele senso de irmã mais velha bateu, todo mundo começou a correr pra poder, né, se abrigar, e a chuva da Flórida muito forte, não tinha pra onde a gente ir. Nós estávamos de Uber, então nenhum Uber ia aceitar a nossa corrida naquela hora, naquele momento. Então aí eu peguei e falei assim, colega, olhei pra menina que tava comigo, vamos achar ela. A gente não vai embora sem ela. Não podemos. De repente, chegamos numa área lá que era VIP. Eu falei assim, putz, ela só deve estar aqui, gente. Porque se ela subiu no palco, praticamente, ela deve estar aqui. Falei pro segurança lá em inglês, me deixa entrar, minha irmã tá aí, eu preciso ir aí, que eu sei que lá. E na chuva, chovendo. Eu preciso entrar, eu não vou embora sem ela. Eu sei que lá é meu primeiro barraco internacional. E aí, ele falou assim, tá bom, pode passar. Porque tava chovendo, todo mundo tava correndo pra ir embora. O show não ia continuar, provavelmente. Liga, não atende, liga, não atende, liga, não atende. Ela, ô, gente, tô aqui. Cadê? Gente, aqui de baixo. Na hora que eu olho pra baixo do trailer da Simone e Simaria, não me tava ela lá? Gente, nós 3 fomos parar debaixo do trailer da Simone e Simaria, porque ele era altinho assim, então não chovia. Dava pra gente ficar lá, esperar a chuva baixar pra poder pedir um Uber ou pedir pra alguém buscar a gente. Ficou vendo, basicamente, os produtores delas, elas passaram por nós, assim, pra ir se secar e tudo mais. E na hora do carro, da hora delas irem embora, porque a chuva realmente não ia dar uma trégua, não ia dar pra continuar o show, a minha amiga, chicletinho de sertanejo, saiu correndo pra tirar foto com elas. Os seguranças até fizeram assim, mas viu que era fã e era mulher e tudo mais. Aí pegou e deixou
Gente, foi hilário. A mulher cheirou o cabelo dela. A Mária cheirou o cabelo dela. Ela tirou foto, eu filmei tudo. Eu falei assim, isso aqui é pra você. Ai, que orgulho, tudo que lá, sabe? Aí ela, eu falei que eu era chicletinha de sertanejo. Eu falei. Então, assim, o mês de maio foi muito 10 mesmo. E eu não mudaria nada, porque foi muito bom. Galerinha, perrengue chique. Ficamos no primeiro lugar. Agora a gente tá aqui embaixo do trailer. Já no mês de junho, as coisas começaram aí tomar mais forma, porque nós começamos a conhecer mais gente, nós começamos a sair mais. E nisso, eu conheci uma mulher, né, que se chamava... vou colocar o nome dela de Úrsula, porque vocês vão entender mais pra frente. Por que eu tô dando o nome dela da vilã, né, da Pequena Sereia, vocês vão entender. Bom, eu conheci a Úrsula também, porque ela tava procurando um lugar pra alugar, pra morar, e ela era brasileira, e nananã, e tudo mais. E aí eu falei, olha, se você quiser, a gente tá pensando em se mudar pra um lugar maior, que, por exemplo, um condomínio, que tem mais coisa de lazer pra gente fazer. Na Flórida, a maioria das casas tem piscina, mas a nossa não tinha piscina, ou pelo menos a gente não podia usar. Então, se você quiser, você pode ficar com a gente. Então, desde quando ela tava no Brasil, eu falei, olha, a gente vai alugar um lugar maior, mandava foto pra ela, falava, a gente tem que dar a entrada aí da pessoa pra ela poder segurar o negócio pra gente. E aí ela, não, posso transferir na sua conta? Eu falei, não, pode, confia. Então, assim, fiz todo o trâmite pra ela, de ela não ter que se preocupar com quem ia buscar ela no aeroporto, aonde ela ia ficar, com quem que ela ia sair, porque ela já ia ter pessoas conhecidas, eu ia apresentar ela pras minhas amigas. E ela era mais velha, eu achei que, assim, ia ser legal no nosso grupo ter uma pessoa de mais experiência. Mas eu errei. Como eu errei? Se eu pudesse voltar no passado, eu não gostaria de ter conhecida. Só sei que quando foi aí, então, mês 6, basicamente, mês de junho, eu morar num lugar que era um pouco maior, era para o tanto de pessoas que tinham, né? Era para 5 pessoas morarem. Então era bem grande, era padrão Flórida mesmo. Tinha piscina, tinha academia, era um condomínio completo, era muito bom. Aqui é a parte de sair pra rua. Daí tem uma televisão, tem uma lareira. Vindo por esse lado ali, no fundo tem os offices para trabalhar. Tem uma mesa de bilhar. Outra televisão. Aqui é uma cozinha super equipada. Tem micro-ondas, tem forno, tem lixo, tem um negócio de colocar bebida pra gelar. E aí, se você abrir aqui, nesse armário, tem, tipo, a posição de tudo que precisa. Tem uma máquina de café. E tem até biscoitinho para os cachorros. Porque aqui quem tem cachorro paga um pouquinho a mais e tem direito. E aí, eles se põem dentro desses potinhos para dar para os cachorros. A pessoa que locou pra gente, sensacional, então muito, muito bom. Só que a locação, eu vou colocar um detalhe aqui pra vocês entenderem mais pra frente um detalhe. A locação, nós preferimos colocar no nome da Úrsula, porque ela era mais velha, porque ela pretendia ficar mais tempo, porque ela ia aplicar para um visto de estudo / trabalho. Então a gente falou, vamos colocar a aplicação no seu nome do aluguel e qualquer coisa que acontecer é sua responsabilidade. Porém, todas aqui tem que pagar certinho, tem que fazer o blá, porque é só o nome de uma pessoa, mas todo mundo aqui é responsável por tudo que acontece. Não, pode deixar, eu até prefiro que fique no meu nome, porque eu falo inglês, eu falo português, eu falo italiano, eu sou mais velha, eu também acho que por assim, né? Então, ela concordou, a gente falou, ok, vai ficar no seu nome. Então, a gente saiu daquele apartamento que a gente tava, daquela casa que a gente tava, e foi morar em 5 pessoas num outro lugar, que era bem mais equipado. E assim, pessoal super gente boa, pessoal super legal. A gente tava conhecendo a Úrsula melhor. E aí, o que aconteceu nesse meio tempo? Nós começamos a sair mais em grupo, em comboio, basicamente, em 5 pessoas, 6 pessoas. Então, e a Ariana, e a Úrsula, e a Rihanna, e a todo mundo, e as roommates, e as colegas, e as au pair que a gente conheceu, e a todo mundo. E era um grupo bem bacana. Nisso, a gente conheceu 2 rapazes, né? Eu vou falar que é o João e o Pedro.
Então, o João e o Pedro viraram nossos melhores amigos depois, mais pra frente ali. Então, a gente começou a sair bastante com eles pra fazer as coisas. E até no atentado de 4 de julho que teve, que eu comentei pra vocês no vídeo do porquê que eu não gosto muito dos Estados Unidos, eu e a Rihanna, nós estávamos com o João. Então, o João, ele era mais ou menos da idade ali da Rihanna. E a gente ficava juntos, era bem legal. E foi ele que ajudou a gente a meio que não entrar em pânico naquele dia, porque ele meio que já tinha passado por tudo isso, ele já morava lá, ele era americano. Americano barra brasileiro. Ele nasceu nos Estados Unidos, mas ele era brasileiro porque a mãe era brasileira. E aí, ele ajudou bastante a gente. O Pedro, ele tinha um carro também, então às vezes quando a gente tava sem carro, ele quebrava bastante galho pra gente. Então assim, o grupo tava 10, o grupo tava bem formado e não poderia acontecer nada de errado, não é? Até que chegou o mês 7, o mês de julho. E aí, bom, todo mundo tava tendo a sua vida, todo mundo tinha suas coisas pra fazer, todo mundo tinha seus projetos, seus planos pessoais. E o que me irrita, o que começou a me irritar, na verdade, foi que a Úrsula, quando nós fomos alugar esse espaço, que era para 5 pessoas, ninguém ali do grupo falava inglês, a não ser eu. Então, tudo o que eu precisava responder, conversar e negociar era em inglês. A pessoa não falava outro idioma. Então, eu fiquei responsável por fazer tudo isso do contrato, quando que vai pagar, em que nome de quem, nananã. Eu só passava pra elas. Só que aí a Úrsula começou a pedir muita coisa pessoal pra mim. Por exemplo, vai lá no banco comigo, porque eu preciso abrir uma conta. E só você fala inglês. Tá bom? Eu vou. Aí eu ia. E agora eu preciso comprar um negócio, mas eu não sei falar. Vai comigo? Tá, eu vou. O que custa? Eu falo inglês, o que custa? Tá. Aí começou a folgar. Responde aqui um negócio pra mim. Aplica aqui pra mim nessa vaga. Paga essa conta. Isso. Gente, eu escutava o meu nome 24 horas. Tudo ela precisava que eu fizesse pra ela em inglês. Só que, ok que você tá num país que a maioria das pessoas ali são brasileiras. Ok que tem espanhol também, tem bastante latino. Mas um mínimo de inglês você tem que saber. Gente, como que ela ia aplicar para um visto de estudante? Tudo bem, poderia ser para um curso de inglês, mas sem saber o mínimo, como que ela ia aplicar para a escola? Como que ela ia preencher o nome dela? Não sei. E já não era a primeira vez que ela tinha ido para lá, para os Estados Unidos, para, sei lá, fazer o quê? Mas já não era a primeira vez. Então, assim, ok, parlas italiano, ok, mas o inglês que é bom, nada. Então, no dia de fazer a assinatura do contrato do lugar que nós íamos ficar, ela simplesmente falou que estava tudo certo, que a papelada estava tudo arrumada, que isso, que aquilo outro. E eu e a Rihanna, a gente foi para uma cidade bem longe passear. E aí, gente, eu vejo meu telefone tocando. Era a Úrsula. Eu falei, cara, que foi, né? O que aconteceu? Um acidente? Alguma coisa aconteceu? Porque eu vim aqui assinar o contrato no horário que você falou, com o moço que você falou, mas eu não trouxe isso, e eu não trouxe aquilo, e eu não fiz aquilo outro. Será que você pode vir aqui para responder as perguntas? Aí eu olhei pra Rihanna, a Rihanna olhou pra mim, porque a Rihanna também já tava assim, por aqui com ela. E aí eu falei, não dá, tô longe, o que você quer que eu faça? E aí ela pegou e falou assim, se você não chegar aqui até às 5, o contrato não vai ser fechado. E, gente, pra achar um lugar bom, barato, para 5 pessoas, em qualquer lugar do mundo, vocês sabem que é difícil. Então, imagina perder aquele contrato e a gente não via a hora de sair daquela casa que a gente tava. Putz, o que eu vou fazer? Sair do meu compromisso, sair correndo de carro, basicamente, com a Rihanna. E aí, eu, no caminho, o que dá pra adiantar, o que dá pra fazer, o que precisa, o que cheque, que nanana. E aí ela, olha, precisa pegar um cheque lá não sei na onde, só que eu não vou andando, não. Aí eu falei, como assim você não vai andando? É muito longe? Porque se fosse longe, tudo bem, plausível. Não. É 20 minutos daqui, tá muito sol, não trouxe guarda-chuva, tô de chinelo, não vou lá, não. Vocês correm lá, eu vou enrolando o moço aqui, e aí ver o que vocês podem fazer. Falei, cara,
A única missão que a gente tinha dado pra ela era levar os documentos. E aí ela me sai de casa despreparada, sem documento. Ela achou que ela ia assinar como? Olha, aquele dia foi um caos. E aí eu comecei a pegar muito ranço, porque tudo que ela precisava, ela vinha falar comigo. Mas quando eu precisava das coisas, ela nunca fazia nada pra mim. Nada. Nem pra mim, nem pras outras meninas. E aí, não só eu, como as minhas roommates, começou a pegar ranço dela. E eu falei, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu. Eu vim aqui pra esparecer, sei lá. E não pra criar caos, não pra ficar cuidando dos outros e ficar trabalhando aqui de tradutora. Eu não sou o Duolingo. Enfim, nisso do ranço que eu falei pra vocês, nós éramos em 5 meninas morando lá, 5 mulheres morando lá nessa casa. Essas duas aqui, elas eram parentes. Então, elas começaram a ter problemas com a Úrsula, muito problemáticos, assim, muito complicados, muito chatos de ser resolvido. Então, elas decidiram por sair da casa, de não morar mais com a gente, e mudar para outra cidade, até porque elas estavam achando Orlando bem caro para qualidade de vida, custo de vida. Então, elas iam se mudar para outra cidade, mas a gente sabia que o principal motivo era por causa da Úrsula. E aí, então, que a gente conheceu mais 2 meninas pra colocar no lugar delas, pra não ficar tão, assim, caro o aluguel, pra gente poder pagar sozinhas e ter que se mudar de novo pra uma terceira casa. E nesse meio tempo, essa casa nova que a gente foi, ela não tinha muita mobília. Então, a gente tinha que mobiliar ela. E lá em Orlando, graças a Deus, tanto as igrejas quanto pessoas, os americanos principalmente, eles desfazem de muita coisa, eles doam bastante coisas boas. Então, assim, é um lixo ótimo. É um achado. É maravilhoso. Às vezes você passa, assim, na rua das pessoas e tem uma televisão lá, smart pra você pode pegar e levar pra sua casa. E aí, que quando foi pra essa casa, a gente entrava ali no marketplace do Facebook pra poder procurar pessoas que estavam se desfazendo de coisas. E eu e a Rihanna, nós encontramos uma cama muito boa, porque a nossa cama que tava lá era muito ruim. Nós dividimos camas de casal, né? Então eu dormia com a Rihanna, duas dormiam juntas e uma ficava no quarto sozinha numa cama de casal, porque ela pagava um pouco a mais. Então era basicamente isso. E aí que quando a gente foi achar essa cama, que era um menino que tava saindo de Orlando, ele tinha acabado de se formar, americano, tava indo voltar pra casa dos pais, pra região que os pais moravam, ele tinha uma cama muito boa e uma cômoda muito boa pra doar pra gente. Então a gente foi, alugou um caminhãozinho e foi lá buscar. Só que o nosso colchão, que esse menino doou, porque era só a cama, mas ele quis doar o colchão também, então tudo bem. Esse colchão, ele era aquele colchão ortopédico, aquele colchão que você deita assim, você fala, que delícia, muito bom. Então, excelente. E ele falou, olha, tô doando a cama, se vocês quiserem a cômoda também fique à vontade. E esse colchão pode ser pra vocês também. Olhei pra Rihanna e falei, estoura no norte, vamos dormir, nossa, tranquileba, pra quem tava dormindo numa pedra, vamos dormir muito, muito, muito bem agora. E, né, inveja é uma coisa bem complicada. E a Úrsula, ela tinha bastante inveja. Eu não sei, gente, eu pessoa mal amada, mas ela tinha muita inveja de tudo e de todos, que, sei lá, tinha inveja. E aí, que com a Úrsula, quando a gente montou a cama e tudo mais, deixou lá bonitinho e tudo mais, ela pegou e começou, porque o colchão de vocês é mais confortável que o meu. Porque eu sou mais velha, eu preciso de um colchão assim, acessado. Porque não sei o quê, eu que dirigi o caminhão, então eu que preciso ter essa cama. Aí ela começou a pesquisar o preço do colchão no Google, pra poder mostrar pra gente em quantos dólares, $1.000 a gente tava dormindo. Então, assim, começou a ficar uma coisa bem pesada, sabe? Tudo que a gente tinha, ela queria. Tudo, 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 tudo. E aí, que a Rihanna, ela é espírita. Então, a Rihanna começou assim, Yasmin, não tô aguentando mais, assim, meu ranço já tá muito instalado, tô passando mal, não tô conseguindo dormir, tô tendo pesadelo. Ela colocou até uma planta de São Jorge, espada de São Jorge, pra poder sugar as energias lá do quarto, mas não deu certo. Então, ela se mudou pra sala e começou a dormir na sala. Então, eu comecei a dormir com a Úrsula, não com a Úrsula, em camas separadas, no mesmo quarto. E a Rihanna foi dormir na sala, porque ela já tava, assim, não conseguindo mais ter saco. Só que a minha viagem pra Iowa, Chicago, tava chegando. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu fui pra Iowa pra conhecer um boy. A gente se conheceu em Orlando, mas acabou que o príncipe virou um ogro. Mas eu não vou contar muito spoiler, eu vou deixar o card aqui em cima pra vocês também poderem acessar depois que esse vídeo acabar. E
descobrir esse bababado, o que aconteceu. Mas, então eu tava assim, ai, gente, vou viajar. Ai, nossa, melhor momento dessa viagem vir, porque tá um clima pesado aqui em casa. As outras meninas que chegaram, elas gostavam da Úrsula e gostavam da Rihanna, mas meio que ficava ali no meio da briga e tudo mais. Falei, ai, vou viajar. Tchau, galera. Vou tirar uns dias aí, vou ficar fora. Não sintam minha falta. Beijo, fui. E aí, o que acontece? Comecei a receber mensagem no meu celular enquanto eu estava viajando que o aluguel ia vencer, que a gente tinha que cadastrar o cartão de crédito para poder fazer a cobrança recorrente. Só que a Úrsula, nada. E a Úrsula era responsável por falar pra gente, olha, pessoal, o valor desse mês ficou XYZ. Então, ela era responsável de falar, olha, tem que cada uma dar uma parte para poder pagar o meu cartão pra gente poder pagar o aluguel. De boa, ok. Só que ela não fez isso. E aí começou a chegar o dia do aluguel, do aluguel, eu recebi a mensagem da Rihanna. Você já pagou seu aluguel? Falei, não. Você já pagou? Não. Falei com ela ontem aqui, e ela falou que tá fazendo uns cálculos, que não sei o quê, e que depois ela repassa pra gente. Falei, tá bom. Aí eu mandei mensagem, falei, Úrsula, vai vencer o aluguel? Quanto que eu tenho que depositar da minha parte? Não, fica tranquila que o dia que eu for pra depositar o aluguel, eu te aviso. Falei, tá bom, vou curtir minha viagem. Vou deixar Orlando pra lá. Tchau, tô viajando. Beijo, fui. Gente, ela não me deixou vencer o lugar? Vencer o aluguel? Eu sei que chegou uma carta pra gente, de ordem de despejo, porque ela não tinha pago o aluguel e ela não contou pra gente. Eu não sei o que ela gastou no cartão dela, não sei o que ela fez, que em vez de pedir ajuda, em vez de falar, gente, ó, aqui, ó, vamos trocar de cartão, alguém coloca o outro cartão? Vamos falar com o dono da casa? Não. Aí venceu o aluguel. Veio essa cartinha que a gente tinha menos de 2 dias, como se fosse uma cartinha do Serasa, assim. Menos de 2 dias pra pagar, senão a gente ia ser despejada. Ai, meu Deus. Eu, né, puta da vida, porque eu sou muito correta com as minhas finanças, me veio uma multa de R$ 150. Eu entendo que quem deveria pagar essa multa é ela que fez cagada, porque a gente tinha o dinheiro pra depositar. Ela que não avisou, ela que falou que tava tudo sob controle. Não, ela fez todo mundo pagar. Ela falou, eu não tenho esse dinheiro, eu não vou pagar sozinha, a gente mora juntas, e eu já fiquei o quê? Muito brava. E isso tudo por mensagem, eu ainda não tinha chego de viagem, então imagina, você tá viajando, já fica assim, ai que saco, não tô conseguindo aproveitar. Ok, mas aí, esse lance do 150, eu falei, depois quando eu chegar a gente resolve. Só que aí a Rihanna me falou que ela começou a dormir na nossa cama, não onde eu dormia com a Rihanna. Porque o nosso colchão era mais confortável. Então, assim, uma das meninas tava dormindo lá na cama e ela tava dormindo na nossa. E aí, tipo assim, pra mim, tudo bem ela dormir na minha cama, eu não tava lá, sabe? Doesn't matter, tanto faz. Mas depois que eu chegasse, eu gostaria que essa cama fosse minha. Porque eu pago o aluguel. A cama quem pegou foi eu e a Rihanna. Se é que tinha que abrir mão de alguma coisa, a gente tinha que falar. E não simplesmente ela já ir deitando lá e tomando posse. Ela fez uma escolha se ela queria trocar de colchão ou não, se ela queria que a gente procurasse uma outra pessoa pra doar o colchão, se ela queria fazer uma vaquinha pra gente comprar. E ela não quis, ela não... Não, meu colchão é ótimo, não tô com inveja, não tô com ciúmes, não tô com nada. Ok. E aí que quando eu voltei de Chicago, gente, olha, tudo que eu tava relaxada da viagem começou a ir por água abaixo, eu tô até suando. Começou a ir por água abaixo, porque eu saía às vezes pra fazer alguma coisa de noite, pra voltar logo de manhã cedo, por exemplo, eu saía às 8 da noite e voltava às 5 da manhã, eu ia numa festa, em alguma coisa, ela deitava na minha cama. Só que assim, ela não deitava na minha cama, eu sou uma pessoa muito organizada, então eu deixava a minha cama arrumada, com um cobre-leito, com o negócio arrumadinho. Eu deixava arrumadinho, eu deixava lá com o travesseiro, eu deixava com as almofadas, eu deixava tudo certo, sabe? E aí, quando eu chegava e queria deitar na minha cama, tinha pacote de bolacha, tinha calcinha da bonita, tinha pijama da bonita, tinha, às vezes, pinça, que sei lá onde que ela tava usando essa pinça. Tudo zoado, tudo assim, ó, embolado. E como que você vai dormir numa cama assim? E eu penso que cama é uma coisa muito pessoal. Muito pessoal.
Tudo bem que você mora com várias pessoas, tudo bem que... mas na sua casa, não é qualquer pessoa que chega deitando na sua cama. Ela senta no seu sofá, é uma coisa. Mas até pra abrir a sua geladeira, a pessoa tem que ter um certo, né, uma certa intimidade. Não sai abrindo a sua geladeira e já, vou pegar uma água aqui. Não, não é assim. E a cama, eu acho que ainda mais, né? Porque você dorme lá, a sua energia tá lá, os seus rastros, o seu DNA tá lá. Então, assim, eu não estava confortável com essa situação e a Rihanna também não estava. E foi aí que começou a minha dor de cabeça em Orlando, na Flórida. Um lugar que eu fui pra descansar, pra esquecer dos meus problemas aqui do Brasil, pra poder fazer conexões e conhecer pessoas e, poxa, sair maravilhada, não querendo voltar embora. Se eu pudesse ter evitado, eu gostaria de ter evitado esse intercâmbio. Por algumas coisas, não por todo mundo. Fiz ótimas amizades, conheci ótimas pessoas. Vou trazer a parte 2 pra vocês. Mas assim, eu não sabia que um colchão e uma pessoa errada que eu conheci por um grupo de Facebook ia transformar a minha viagem de descanso num caos.